Ela segurava a chave dourada do maior complexo de beleza do país. Suas mãos, que 3 anos atrás imploraram por desconto em um salão de terceira categoria, agora comandavam um império de 50 milhões de reais. Do lado de fora, a multidão gritava seu nome. Maria, Maria, Maria. Mas ela não olhava para a multidão. Ela olhava para uma mulher no fundo da calçada. Uma mulher loira, de óculos escuros, tentando se esconder. Vanessa Cardoso, a mesma mulher que 3 anos atrás a expulsou de seu salão gritando que ali não era lugar para gente como ela. Se você acredita que toda mulher merece respeito independente de sua condição social, deixa seu like e se inscreve no canal. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Agora era Maria quem decidia quem tinha lugar onde. Esta é a história de Maria Santos. A mulher que chamaram de favelada, mas que transformou lágrimas em ouro, e de como uma humilhação mudou o destino de 2 vidas para sempre. 3 anos antes, 4:30 da manhã, o despertador tocava no quartinho de fundos da Casa Simples, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Maria Santos abria os olhos cansados e sentia o peso familiar nos ombros. 42 anos de vida, 18 deles criando a filha sozinha depois que o marido morreu num acidente de moto. Levantava devagar, o corpo dolorido de 3 empregos. Segunda, quarta e sexta limpava escritórios no centro. Terça e quinta era diarista na casa de 2 famílias ricas no Morumbi. Sábado fazia faxina num consultório odontológico. Domingo, se tivesse sorte, descansava. Na cozinha pequenininha, acendia o fogo e colocava água para o café. O cheiro forte se espalhava pela casa de 2 cômodos. Era o único luxo que se permitia. Café bom, encorpado, que dava energia para enfrentar mais um dia. Ouvia a filha se mexendo no quarto ao lado. Júlia, 16 anos, último ano do colégio, a menina mais inteligente que Maria conhecia, sempre com a cabeça enfiada nos livros. Havia conseguido uma bolsa integral numa escola particular boa, longe dali. Acordava às 5 para pegar 2 ônibus e chegar no horário. Maria sorria quando olhava para ela. Júlia tinha tudo que ela não teve. Estudo, oportunidades, um futuro pela frente. Todo sacrifício valia a pena quando via a filha sonhando com faculdade, com uma vida melhor. Serviu 2 xícaras de café e bateu de leve na porta do quarto. Filha, 5 horas. Júlia apareceu na porta, ainda sonolenta, mas sorrindo. Era uma menina bonita, cabelos cacheados como os da mãe, mas com uma elegância natural que Maria admirava. Mesmo de uniforme simples, carregava algo especial. Mãe, você guardou o dinheiro para o salão? Maria sentiu um aperto no peito. Há 3 meses vinha guardando cada moeda que sobrava. Júlia se formaria em dezembro. Haveria uma festa na escola. A menina nunca pediu nada extravagante, nunca reclamou das roupas simples ou da vida apertada. Mas desta vez, com os olhos brilhando, havia pedido apenas uma coisa. Mãe, será que dá para eu ir num salão bom para me arrumar? Só uma vez na vida, para me sentir bonita no dia da formatura. Como dizer não? Maria trabalhara fim de semana extra, aceitara 2 trabalhos noturnos, limpando lojas depois do expediente regular. Em 3 meses, conseguira juntar R$ 200. Não era muito, mas talvez desse para um penteado simples. Guardei sim, minha filha. Você vai ficar linda. Júlia a abraçou forte, cheirando o perfume barato que a mãe usava há anos. Era o único que podia comprar, mas para ela era o melhor cheiro do mundo. Saíram juntas na escuridão da manhã. Maria pegaria o primeiro ônibus para o Morumbi, onde limparia a casa da família Torres. Júlia seguiria para a escola. Na parada, esperando o transporte chegar, Maria observava a filha repassar mentalmente a matéria de matemática. A menina sempre teve facilidade com números, falava em fazer faculdade de administração, queria trabalhar com empresas. Mãe, quando eu me formar na faculdade, você não vai precisar trabalhar tanto. Maria sorria. Júlia falava isso desde pequena, sempre pensando em cuidar da mãe, em retribuir os sacrifícios.
Mas Maria não se sentia sacrificada, se sentia abençoada por ter uma filha assim. O ônibus chegou lotado como sempre. Maria conseguiu um lugar no fundo. Júlia ficou de pé, segurando numa barra. Nas janelas embaçadas, a cidade acordava cinzenta e fria. Julho em São Paulo, inverno que gelava os ossos. Durante o percurso, Maria pensava no salão onde levaria a filha. Havia pesquisado alguns mais baratos, mas todos ficavam longe ou tinham avaliações ruins na internet. Júlia merecia algo especial. Merecia se sentir importante pelo menos uma vez. Lembrou-se então do Salão Elegance, que via sempre que descia no ponto para trabalhar no Morumbi. Era num prédio bonito, com vidraças enormes, sempre cheio de mulheres bem vestidas entrando e saindo. Tinha cara de caro, mas não custava perguntar o preço. Filha, que tal a gente dar uma passada no Salão Elegance depois da sua aula, só para ver quanto cobram? Júlia arregalou os olhos. Mãe, aquele lugar é para madames ricas. Eles nem vão querer nos atender. Não custa tentar, dinheiro a gente tem. Pode ser pouco, mas é honesto. Júlia segurou a mão da mãe. Está bem, mas se eles forem grossos, a gente sai de lá e procura outro lugar. Maria assentiu. No fundo, sentia um frio na barriga. Nunca havia entrado num lugar tão chique, mas pela filha, enfrentaria qualquer coisa. O ônibus parou no ponto do Morumbi. Maria desceu e acenou para Júlia através da janela. A menina continuaria até a escola. Nos encontramos às 6 no Salão Elegance, gritou Maria antes do ônibus partir. Júlia acenou de volta sorrindo. Não sabia que aquele seria o dia em que suas vidas mudariam para sempre. Maria caminhou pelas ruas arborizadas do bairro Nobre, observando as mansões enormes, os carros importados, as mulheres elegantes passeando com cachorros de raça. Um mundo completamente diferente do seu. Parou em frente ao Salão Elegance. Pelas vidraças, via mulheres sentadas em cadeiras de couro, cabeleireiras com roupas impecáveis trabalhando em penteados elaborados. Tudo muito limpo, muito bonito, muito caro. Respirou fundo. Às 6 da tarde estaria ali com Júlia. Esperava apenas que tivessem educação suficiente para pelo menos dar um orçamento. Não imaginava que Vanessa Cardoso, a dona do salão, faria questão de lembrá-la exatamente de qual era o seu lugar no mundo. Maria respirou fundo diante da porta de vidro espelhado do Salão Elegance. As letras douradas brilhavam sob o sol da tarde e, através da vitrine, ela podia ver mulheres elegantes sentadas em poltronas de couro branco, folheando revistas importadas enquanto aguardavam seus atendimentos. Suas mãos suaram ao empurrar a porta. Um perfume caro tomou conta de seus pulmões. O chão era de mármore italiano. As paredes cobertas por espelhos com molduras douradas e lustres de cristal pendiam do teto. Era tudo exatamente como ela havia imaginado nos últimos meses, quando economizava cada centavo para este momento. A recepcionista ergueu os olhos lentamente. Carla Mendes, uma mulher de 45 anos com cabelos perfeitamente lisos e unhas feitas, analisou Maria dos pés à cabeça com um olhar que gelou o ambiente. Seu sorriso profissional desapareceu instantaneamente. Pois não? A pergunta saiu seca, quase como uma acusação. Maria ajeitou a bolsa no ombro. Era uma bolsa velha, de couro sintético descascando nas bordas, mas era a melhor que tinha. Vestia sua única calça jeans sem rasgos e uma blusa branca que havia passado com tanto cuidado na noite anterior, que chegou a queimar um pedacinho da manga. Bom dia. Eu gostaria de saber o preço para fazer o cabelo da minha filha. Ela vai se formar e... Desculpa, querida. Carla a interrompeu com um sorriso falso. Mas você tem horário marcado? Não. Eu só queria um orçamento. Minha filha... Pois é. Aqui só atendemos com hora marcada. E nossa agenda está fechada pelos próximos 3 meses. Uma das clientes, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque impecável, virou-se na poltrona para observar a conversa. Outra mulher, mais nova, de vestido de marca, parou de mexer no celular e também olhou na direção de Maria. 3 meses?
Maria sentiu o chão fugir de seus pés. Mas minha filha se forma na próxima semana. Que pena. Carla voltou a olhar para a tela do computador. Talvez vocês encontrem algo mais adequado no centro da cidade. O tom de voz deixava claro o que ela realmente queria dizer. Maria sentiu o rosto esquentar. Havia algo na forma como a palavra adequado foi pronunciada, que soou como um tapa na cara. Neste momento, uma porta no fundo do salão se abriu e Vanessa Cardoso apareceu. 38 anos, cabelos loiros platinados, salto 15, vestido midi que custava mais que o aluguel de Maria. Ela era exatamente como as revistas de fofoca descreviam, elegante, imponente e com um olhar que julgava as pessoas antes mesmo de conhecê-las. Vanessa se aproximou da recepção com passos firmes, seus saltos ecoando no mármore. Seus olhos percorreram Maria da cabeça aos pés, parando por alguns segundos nos tênis desgastados, na bolsa descascada, na blusa com a pequena marca de ferro queimado. Qual é o problema aqui, Carla? Nenhum problema, Vanessa. A senhora estava saindo. Carla respondeu olhando fixamente para Maria. Maria sentiu o sangue ferver. Eu não estava saindo. Eu vim fazer um orçamento para minha filha. Vanessa riu. Não foi uma risada discreta. Foi uma gargalhada alta, teatral, que fez todas as cabeças do salão se virarem. As outras clientes pararam suas conversas e focaram a atenção na cena que se desenrolava na recepção. Orçamento? Vanessa repetiu a palavra como se fosse algo absurdo. Querida, você tem ideia de onde está? Estou no Salão Elegance. Ouvi dizer que vocês fazem um trabalho bonito e... Fazemos mesmo, para pessoas que podem pagar por ele. Vanessa cruzou os braços. Nosso corte mais simples custa R$ 200. Escova e maquiagem, mais 300. Se quiser algo especial para a formatura, estamos falando de pelo menos R$ 800. Maria engoliu em seco. R$ 800 era quase seu salário inteiro. Mas ela tinha economizado durante 6 meses. Cada centavo guardado vinha de algum sacrifício. Almoçar pão com mortadela, em vez de prato feito, andar a pé em vez de pegar ônibus, costurar a própria roupa em vez de comprar nova. Eu tenho o dinheiro. Maria abriu a bolsa e tirou um envelope amassado. Juntei R$ 500. Se não der para fazer tudo, pelo menos o corte e uma escova simples. Vanessa olhou para o envelope como se fosse algo contaminado. As notas estavam amassadas, algumas até rasgadas nas bordas. O tipo de dinheiro que vem de gorjetas de faxina, de trocados guardados em latas vazias, de moedas catadas no fundo da bolsa. R$ 500? Vanessa falou alto o suficiente para todo o salão ouvir. Em notas de 5 e 10, algumas clientes começaram a sussurrar entre si. Uma delas discretamente apontou o celular na direção de Maria, como se estivesse gravando a situação. O dinheiro é honesto, Maria respondeu, tentando manter a dignidade. Trabalho como faxineira e... Ah, faxineira, Vanessa interrompeu, fazendo questão de pronunciar a palavra com desprezo. Agora faz sentido. O salão inteiro estava em silêncio agora. Mesmo o som dos secadores havia parado. Todas as mulheres presentes, clientes, funcionárias, assistentes, observavam a cena como se fosse um espetáculo. Escuta bem, querida. Vanessa se aproximou mais de Maria, falando baixo, mas não baixo o suficiente para que as outras não ouvissem. Este estabelecimento atende uma clientela específica. Mulheres de bom gosto, com educação, que sabem se comportar em ambientes refinados. Maria sentiu as pernas tremerem. Eu sei me comportar. Só quero fazer o cabelo da minha filha. Não é questão de comportamento. É questão de nível. Vanessa gesticulou vagamente na direção de Maria. Olha para você. Essa roupa, esse cabelo, essas unhas. Você não combina com o nosso ambiente. Uma das clientes riu abertamente. Outra balançou a cabeça como se concordasse completamente com Vanessa. A mulher com o celular definitivamente estava gravando agora. Minha sugestão, Vanessa continuou, elevando a voz para garantir que todos ouvissem, é que você procure um salão mais, como posso dizer, democrático. Tem vários no centro,
bem mais baratos, bem mais adequados para pessoas como você. Pessoas como eu? Maria repetiu, sentindo os olhos arderem. Pessoas simples, sem grandes pretensões, que não frequentam ambientes sofisticados. Vanessa sorriu com falsa compaixão. Não é nada pessoal, querida. É só que cada um tem seu lugar na sociedade, não é mesmo? As palavras atingiram Maria como socos no estômago. Ela olhou ao redor e viu apenas rostos julgadores, sorrisos maldosos, olhares de superioridade. Ninguém ali a defendeu. Ninguém disse que aquilo estava errado. Pelo contrário, algumas pareciam estar se divertindo com a situação. Carla, acompanhe a senhora até a porta. Vanessa se virou, dando as costas para Maria. E da próxima vez, deixe claro na entrada que tipo de clientela nós atendemos. Maria guardou o envelope na bolsa com as mãos trêmulas. Suas economias de 6 meses, cada nota conquistada com horas extras de trabalho, cada moeda guardada com tanto carinho, de repente pareciam não valer nada naquele ambiente. Carla se aproximou com um sorriso malicioso. Por aqui, por favor. Maria caminhou até a porta em passos rápidos, tentando não tropeçar. Suas bochechas ardiam de vergonha. Conseguia ouvir risinhos baixos, comentários sussurrados, o som de celulares capturando sua humilhação. Ah, e querida! Vanessa gritou quando Maria já tinha a mão na maçaneta. Da próxima vez que quiser entrar em um lugar elegante, pelo menos passe um batom. A gargalhada geral que se seguiu ecoou pelos ouvidos de Maria mesmo depois que a porta se fechou atrás dela. Ela permaneceu parada na calçada por alguns segundos, respirando com dificuldade, sentindo o mundo girar ao seu redor. Foi então que ouviu uma voz conhecida. Mãe? Maria se virou e viu Júlia se aproximando correndo. A menina de 16 anos estava linda com seu uniforme escolar, cabelos pretos ondulados, presos em um rabo de cavalo, olhos grandes e expressivos que agora demonstravam preocupação. Júlia, o que você está fazendo aqui? Saí mais cedo da escola e vim te encontrar. Queria ver o salão onde você ia fazer meu cabelo. Júlia olhou para o rosto vermelho da mãe, para seus olhos úmidos, para sua postura curvada. O que aconteceu? Maria tentou sorrir, tentou disfarçar, tentou fingir que estava tudo bem. Mas quando abriu a boca para falar, apenas um soluço saiu. Júlia imediatamente a abraçou ali mesmo na calçada. Mãe e filha ficaram abraçadas em frente ao salão Elegance, enquanto através da vitrine, as mulheres lá dentro continuavam suas conversas e risadas, completamente alheias à dor que haviam causado. Elas disseram que eu não tenho lugar ali. Maria finalmente conseguiu falar. Disseram que sou simples demais, pobre demais. Júlia apertou o abraço. Suas lágrimas se misturavam com as da mãe. Mas no meio da tristeza, algo diferente começou a crescer nos olhos da adolescente. Não era apenas dor, era determinação. Mãe, escuta uma coisa. Júlia segurou o rosto de Maria com as 2 mãos. Um dia nós vamos voltar aqui. E quando voltarmos, elas vão ter que engolir cada palavra que disseram hoje. Maria olhou para os olhos da filha e viu ali uma força que ela não sabia que existia. Uma promessa que soava menos como esperança e mais como prof. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o riso cruel de Vanessa ecoando pela cabeça. Via os olhares de desprezo das clientes. Sentia novamente o peso da humilhação queimando no peito como ferro em brasa. Mas havia algo diferente dessa vez. Uma fagulha que não existia antes. Às 2 da manhã, levantou da cama e foi até a cozinha. Júlia estava lá, no notebook emprestado da escola, assistindo a vídeos no YouTube. A tela mostrava uma mulher aplicando sombra nos olhos de uma modelo. Mãe, olha isso! Júlia virou o computador para ela. Essa moça ensina maquiagem de graça. Ela começou do nada, igual a gente. Maria se sentou ao lado da filha. Na tela, uma jovem de 20 e poucos anos explicava como criar um olho esfumado usando produtos baratos. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, cada pincelada calculada. Mas Maria não estava prestando atenção nas técnicas. Estava observando os erros.
Ela está usando o pincel errado para aquela textura, murmurou, sem perceber que havia falado alto. Júlia a encarou surpresa. Como assim? Nada, filha. Besteira minha. Mas não era besteira. Durante toda a sua vida, Maria havia notado detalhes que outras pessoas ignoravam. Quando estava limpando as casas das patroas, sempre reparava quando elas voltavam do salão com a sobrancelha mal feita, o cabelo mal escovado, a maquiagem borrada. Via os defeitos que nem elas mesmas percebiam. Durante anos, achara que isso era apenas crítica boba de quem não entendia de beleza. Agora, vendo aqueles tutoriais, começava a suspeitar que talvez fosse outra coisa. "Posso ver mais vídeos?" perguntou. Nas semanas seguintes, Maria mergulhou naquele universo. Acordava às 5 da manhã, trabalhava nas casas até às 4 da tarde e corria para casa assistir tutoriais até meia-noite. Júlia se tornou sua primeira cobaia voluntária. "Sua mãe tem uma mão abençoada", comentou Dona Conceição, vizinha do apartamento de baixo, quando viu Júlia descendo as escadas com os olhos maquiados. "Onde você aprendeu isso, Maria?" "Vendo umas coisas na internet", respondeu, tentando parecer casual. Mas por dentro sentia uma satisfação estranha. Era a primeira vez na vida que alguém elogiava uma habilidade sua. No mês seguinte, Conceição pediu para Maria maquiá-la para o casamento da neta. Ofereceu R$ 20. Maria quase recusou. Como podia cobrar dinheiro por algo que estava apenas experimentando? Mas Júlia a convenceu. "Mãe, você faz melhor que as profissionais que a gente vê por aí." O resultado surpreendeu até Maria. Conceição ficou 15 anos mais nova. A maquiagem ressaltou seus olhos castanhos. Disfarçou as rugas sem parecer artificial. Deu cor e vida ao rosto marcado pelos anos. "Meu Deus, Maria, você tem um dom." Dom. A palavra ecoou na cabeça de Maria durante dias. Nunca havia pensado em si mesma como alguém talentosa. Sempre fora apenas a faxineira. A viúva, a que se esforçava, mas nunca se destacava em nada. A notícia se espalhou pelo prédio. Em 2 semanas, Maria tinha 5 clientes fixas. Todas vizinhas, todas pagando entre R$ 15 e R$ 30 por sessão. Era dinheiro que fazia diferença no orçamento apertado. Júlia sugeriu criar um perfil no Instagram. "Para mostrar seu trabalho, mãe." "Todo mundo faz isso hoje em dia." Maria resistiu no início. Redes sociais pareciam coisa para gente jovem, moderna, que sabia lidar com tecnologia. Mas Júlia insistiu, e em uma tarde de domingo, criaram juntas o perfil Beleza da Maria. As primeiras fotos eram tímidas, antes e depois das vizinhas, sempre com o rosto parcialmente coberto para preservar a privacidade. Mas os resultados falavam por si só. As transformações eram visíveis, dramáticas. Em 1 mês, tinham 200 seguidores. Em 2 meses, 500. Maria começou a receber mensagens de mulheres de outros bairros. Queriam saber onde ela atendia, quanto cobrava, se fazia maquiagem para eventos. De repente, seu mundo minúsculo de faxinas e contas para pagar se expandiu. "Você precisa investir em produtos melhores", sugeriu Amanda, uma cliente nova que havia descoberto Maria pelo Instagram. Ela era gerente de loja e ganhava bem. Com sua técnica usando produtos profissionais, o resultado seria incrível. Maria olhou para seu kit improvisado. Pincéis baratos comprados na feira, bases de farmácia, sombras nacionais que duravam pouco. Tudo muito distante da realidade dos salões, como o Elegance. "Não tenho dinheiro para isso ainda." "Eu te empresto para começar", ofereceu Amanda. "Você me paga conforme for ganhando. Acredito no seu trabalho." Era a primeira vez na vida que alguém apostava em Maria. A primeira vez que alguém via potencial, onde ela só enxergava limitações. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, Maria se olhou no espelho do banheiro. Ainda via a mulher de 42 anos, cansada, com rugas de preocupação. Mas havia algo diferente nos seus olhos. Uma luz que não estava lá há 3 meses atrás. Pegou o celular e gravou seu primeiro vídeo tutorial. Mãos trêmulas, voz insegura.
mas determinada. Oi, pessoal. Eu sou a Maria e quero ensinar vocês uma maquiagem simples para o dia a dia, usando produtos que cabem no orçamento de qualquer mulher trabalhadora. Publicou o vídeo às 2 da manhã, com o coração disparado. No dia seguinte, acordou com 50 comentários positivos. Mulheres contando suas próprias histórias, agradecendo pelas dicas, pedindo mais conteúdo. Uma delas escreveu algo que a fez chorar. Obrigada por mostrar que beleza não é privilégio de rica. Você me deu esperança. Maria percebeu que havia encontrado mais que uma nova fonte de renda. Havia encontrado um propósito. E pela primeira vez, desde a morte do marido, acreditou que o futuro poderia ser diferente do passado. Júlia a encontrou na cozinha, calculando números em um caderno velho. O que está fazendo, mãe? Planejando, respondeu Maria, e sua voz soou mais firme que nunca. Se trabalhar direito, em 6 meses, consigo alugar uma salinha pequena. Em 1 ano, quem sabe comprar equipamentos melhores. Em 2 anos... Ela parou, assustada com a própria ambição. Em 2 anos o quê, mãe? Maria olhou para a filha e sorriu. Era um sorriso diferente. Não mais o sorriso cansado da mulher que apenas sobrevive. Era o sorriso de quem finalmente entendeu que pode muito mais que imagina. Em 2 anos, filha, a gente vai ter nossa própria história para contar. Uma história que vai fazer aquelas mulheres do salão engolir cada palavra de desprezo que falaram. O que começou como uma tentativa tímida de ganhar alguns trocados extras, logo se transformou em algo que Maria jamais imaginou. A cada maquiagem que fazia, a cada sobrancelha que desenhava, mais certeza ela tinha de que aquilo não era apenas um talento, era uma vocação que estava adormecida há décadas. Em 6 semanas, a fila de clientes na porta de sua casa dobrou. Dona Conceição, sua vizinha de 72 anos, passou a ser uma das maiores propagandistas do trabalho de Maria. Contava para toda a família, para as amigas da igreja, para qualquer pessoa que quisesse ouvir que a Maria era uma artista disfarçada de faxineira. Foi numa dessas manhãs, movimentadas de sábado, que uma mulher diferente apareceu na porta. Helena Ferreira tinha 45 anos, cabelos grisalhos bem cortados e uma postura que demonstrava anos de comando em salas de reunião. Vestia um blazer azul marinho impecável e carregava uma bolsa que valia mais que o salário anual de Maria. Maria a recebeu com a mesma gentileza que tratava todas as clientes, mas Helena percebeu algo que nenhuma das outras havia notado. Enquanto Maria trabalhava, ela não apenas aplicava maquiagem. Ela estudava o rosto à sua frente como um arquiteto analisa um projeto. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, mas seus olhos trabalhavam com a inteligência de quem entendia profundamente de proporções, harmonia e beleza. Disse Helena, quando Maria terminou o trabalho, que jamais havia visto alguém com aquela percepção natural de visagismo. Perguntou onde ela havia estudado, qual curso havia feito, com quem havia aprendido técnicas tão refinadas. Maria riu, sem jeito. Respondeu que não havia estudado em lugar algum, que tudo o que sabia havia aprendido sozinha, assistindo vídeos e praticando em quem deixasse. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela informação. Depois pediu para ver outros trabalhos de Maria. Júlia, que estava organizando os produtos de maquiagem na mesa da cozinha, correu para buscar o celular e mostrar as fotos das últimas clientes. Cada foto que Helena via, mais impressionada ficava. Ali estava uma mulher que possuía o que academias de beleza e cursos caros não conseguiam ensinar. Um olhar técnico nato, uma compreensão instintiva das necessidades de cada rosto, uma habilidade que muitos profissionais levavam anos para desenvolver. Perguntou Helena quanto Maria cobrava por aquele trabalho. Quando soube que eram apenas R$ 20, quase se engasgou com o café que Júlia havia servido. Explicou que era a ex-diretora de uma rede de cosméticos, que havia se aposentado cedo para investir em novos talentos.
Disse que já havia visto muitos profissionais renomados, mas que a técnica de Maria era diferente. Havia algo ali que o mercado ainda não conhecia. Maria escutava tudo aquilo com o coração acelerado. Parecia impossível que uma desconhecida elegante estivesse falando daquele jeito sobre seu trabalho. Há 3 meses, ela era apenas uma faxineira que sonhava em conseguir dinheiro para arrumar o cabelo da filha. Agora, uma executiva estava elogiando sua técnica como se ela fosse uma profissional formada. Helena propôs uma sociedade. Disse que gostaria de ajudar Maria a montar um estúdio de verdade, com equipamentos profissionais e uma estrutura adequada. Não seria um empréstimo ou favor. Seria um investimento em troca de uma porcentagem dos lucros futuros. Júlia quase derrubou a bandeja de café quando ouviu aquilo. Maria ficou sem reação por alguns minutos. Perguntou se Helena tinha certeza, se não estava confundindo uma simples faxineira com uma profissional de verdade. Respondeu Helena, que profissional não se define por diploma na parede, mas por resultado no trabalho. E que o resultado do trabalho de Maria falava por si só. Naquela mesma semana, Helena voltou com um contrato simples e claro. Investiria R$ 15.000 na montagem de um estúdio na própria casa de Maria. Em troca, ficaria com 30% dos lucros pelos próximos 3 anos. Depois disso, o negócio seria inteiramente de Maria. A transformação foi impressionante. O que antes era a sala de estar modesta da família virou um estúdio com iluminação profissional, cadeira hidráulica, espelhos com lâmpadas e uma coleção de produtos que Maria só via em revistas. Helena não parou por aí. Trouxe uma fotógrafa profissional para registrar os trabalhos de Maria. Criou um perfil nas redes sociais com o nome Estúdio M e começou a postar as transformações que Maria realizava. O impacto foi imediato. Em 2 semanas, o perfil já tinha 1.000 seguidores. Em um mês, eram 5.000. As marcações de localização mostravam clientes vindo de bairros distantes, mulheres que dirigiam mais de 1 hora para serem atendidas por Maria. Foi numa dessas manhãs movimentadas que uma equipe de televisão apareceu na porta. O programa Bom Dia São Paulo havia recebido várias mensagens de telespectadoras falando sobre uma faxineira que havia se tornado a maquiadora mais procurada da Zona Leste. A repórter Cláudia Nascimento chegou cética. Estava acostumada com histórias exageradas que perdiam a graça na hora de gravar. Mas quando viu o antes e depois de uma cliente que Maria estava atendendo, pediu para as câmeras começarem a gravar imediatamente. Durante a entrevista, Maria falou com naturalidade sobre sua trajetória. Contou sobre a humilhação no Salão Elegance, sobre como aquilo a motivou a provar que era capaz de muito mais, sobre o apoio da filha e sobre a parceria com Helena. Disse que seu objetivo não era apenas ganhar dinheiro. Queria mostrar para outras mulheres, como ela, que origem não define destino, que era possível recomeçar em qualquer fase da vida, desde que se tivesse coragem de acreditar no próprio potencial. A matéria foi ao ar numa terça-feira de manhã. Em 3 dias, o telefone de Maria não parava de tocar. Mulheres de toda a cidade queriam agendar horário. Influenciadoras digitais começaram a procurar seus serviços. Até algumas celebridades menores manifestaram interesse. Helena sugeriu que era hora de expandir. O estúdio na casa de Maria não comportava mais a demanda. Precisavam de um ponto comercial, de mais funcionárias, de uma estrutura empresarial de verdade. Maria hesitou. Tinham passado apenas 4 meses desde que ela era uma simples faxineira. Agora Helena estava falando de empresa, funcionárias, expansão. Parecia rápido demais, arriscado demais. Júlia, que havia se tornado uma espécie de assistente não oficial do negócio da mãe, disse que era exatamente esse medo que mantinha pessoas como elas sempre no mesmo lugar. Lembrou Maria das palavras que ela mesma havia dito na saída do Salão Elegance, que iam mostrar do que eram capazes.
Em agosto, 5 meses depois da humilhação no salão de Vanessa, Maria assinou o contrato de aluguel de um ponto comercial numa das principais avenidas do bairro. O Estúdio M ganhava sua primeira sede oficial. A inauguração foi um evento. Helena convidou jornalistas, influenciadoras digitais e algumas clientes fiéis. Maria mal conseguia acreditar que estava cortando a fita de seu próprio negócio. Mas o que mais a emocionou não foram os flashes das câmeras ou os elogios dos presentes. Foi ver Júlia, vestida com um uniforme bonito do estúdio, recebendo os convidados com orgulho nos olhos. Naquele momento, Maria percebeu que havia conquistado muito mais que um negócio de sucesso. Havia conquistado o respeito da filha, a admiração de outras mulheres e, principalmente, a certeza de que era capaz de qualquer coisa. Do outro lado da cidade, numa mesa de bar, Vanessa Cardoso assistia pela terceira vez a matéria de televisão sobre Maria em seu celular. Suas mãos tremiam não de emoção, mas de raiva pura. A mesma mulher que ela havia expulsado de seu salão estava agora na televisão sendo chamada de empreendedora inspiradora e talento natural. Pior que isso, estava fazendo sucesso com exatamente aquilo que Vanessa considerava sua especialidade exclusiva. Virou o celular para o marido e disse, com voz embargada de raiva, que aquilo não podia estar acontecendo, que uma favelada faxineira não podia estar tomando o lugar que era dela por direito. Marcos, sem nem levantar os olhos do próprio celular, respondeu que talvez fosse hora de Vanessa aceitar que outras pessoas também podiam ser competentes e que, pelo que ele havia visto na matéria, Maria parecia bem mais profissional que muitas donas de salão que ele conhecia. Vanessa olhou para o marido com uma mistura de incredulidade e ódio. Estava perdendo não apenas mercado para uma faxineira, mas também o apoio do próprio marido. Naquela noite, sozinha em seu salão depois do expediente, Vanessa teve certeza de que precisava fazer alguma coisa para parar o sucesso de Maria antes que fosse tarde demais. 3 meses depois da entrevista na televisão, Maria recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. Helena estava do outro lado da linha, com uma excitação na voz que Maria raramente ouvia. Disse que acabara de receber um convite oficial para o Congresso Nacional de Beleza e Estética, o evento mais importante do setor no país. Mais de 5.000 profissionais estariam presentes, incluindo os maiores nomes da indústria cosmética brasileira. E Maria havia sido convidada não apenas como participante, mas como palestrante principal. O coração de Maria disparou. Perguntou se Helena tinha certeza, se não havia algum engano. Helena riu e disse que não havia engano algum. O comitê organizador ficara impressionado com a técnica revolucionária que Maria desenvolvera. Uma combinação única de visagismo com psicologia da cor que estava sendo estudada até mesmo por universidades. Maria sentou na cadeira do seu pequeno escritório no Estúdio M, que agora ocupava 3 cômodos da sua casa e atendia mais de 100 clientes por mês. As mãos tremiam ligeiramente enquanto processava a informação. Júlia, que acabara de chegar da faculdade de administração, que agora cursava com bolsa integral, percebeu a expressão da mãe e perguntou o que estava acontecendo. Maria contou sobre o convite. Júlia gritou de alegria e a abraçou forte, dizendo que estava orgulhosa demais para expressar em palavras. Mas então uma informação adicional chegou através de Helena. O evento seria realizado em São Paulo, no mesmo bairro onde ficava o Salão Elegance. E Vanessa Cardoso seria uma das participantes, representando os salões tradicionais da região. Maria sentiu um frio no estômago. Durante todo esse tempo de crescimento e sucesso, conseguira evitar qualquer encontro com a mulher que a humilhara. Agora seria inevitável. Júlia percebeu a mudança na expressão da mãe e perguntou o que estava errado. Maria explicou sobre Vanessa, sobre como ainda sentia um aperto no peito quando lembrava daquela tarde terrível. Disse que talvez fosse melhor recusar o convite. Júlia segurou as mãos da mãe e a olhou diretamente nos olhos.
Disse que aquele momento era exatamente o que elas haviam trabalhado tanto para conquistar, que Vanessa era o passado e o palco nacional era o futuro. Helena, que ainda estava na linha, concordou completamente. Disse que Maria não podia desperdiçar uma oportunidade dessas por causa de uma pessoa pequena e insignificante. Nos dias que se seguiram, Maria preparou sua apresentação com cuidado meticuloso. Sua palestra seria sobre beleza democrática, como transformar vidas através da autoestima. Ela mostraria casos reais de mulheres que haviam recuperado a confiança através de técnicas simples e acessíveis. Júlia ajudou a mãe a escolher o look perfeito para o evento. Um conjunto executivo azul marinho, elegante sem ser ostensivo, que mostrava o profissionalismo que Maria havia conquistado. Na manhã do evento, Maria acordou antes do alarme. O nervosismo misturava-se com uma determinação férrea que ela mesma não sabia que possuía. Durante o voo para São Paulo, Helena contou que havia descoberto informações interessantes sobre o Salão Elegance. Os negócios não andavam bem. A concorrência havia aumentado significativamente na região e muitas clientes estavam migrando para estabelecimentos com propostas mais modernas e inclusivas. Vanessa, segundo Helena soubera através de contatos do setor, estava passando por dificuldades financeiras consideráveis. Maria ouviu essas informações com surpresa, mas não sentiu nem satisfação nem pena. Apenas uma estranha sensação de que tudo estava seguindo seu curso natural. O centro de convenções Anhembi estava impressionante. Milhares de profissionais circulavam pelos corredores. Stands de empresas multinacionais exibiam as últimas novidades tecnológicas e uma energia de inovação tomava conta do ambiente. Maria foi recebida na entrada VIP como uma celebridade. Organizadores a cumprimentaram calorosamente, jornalistas pediram entrevistas e outros profissionais se aproximavam para se apresentar e elogiar seu trabalho. Era surreal. 3 anos atrás, ela estava sendo expulsa de um salão. Agora, era tratada como uma das principais referências nacionais do setor. Durante o almoço, enquanto conversava com executivos de uma grande empresa de cosméticos sobre uma possível parceria, Maria avistou uma figura familiar do outro lado do salão. Vanessa Cardoso estava sentada sozinha em uma mesa pequena no canto, mexendo distraidamente na comida. Usava um vestido que tentava ser sofisticado, mas que parecia desatualizado perto das tendências presentes no evento. Ela parecia menor de alguma forma, menos imponente do que Maria lembrava. Durante alguns minutos, Maria observou Vanessa de longe. Viu como ela tentava se aproximar de outros profissionais, como era ignorada ou recebida com polidez fria, como checava o telefone constantemente, como se esperasse alguma ligação importante que não chegava. Um dos executivos percebeu o olhar distante de Maria e perguntou se estava tudo bem. Maria sorriu e disse que sim, que apenas estava reconhecendo algumas pessoas do passado. À tarde, chegou o momento da palestra principal. O auditório central estava lotado, com mais de 1000 profissionais na plateia. Maria subiu ao palco sob aplausos calorosos e, por um instante, sentiu as pernas tremerem. Mas quando começou a falar, uma calma profunda tomou conta dela. Sua voz era firme. Suas ideias fluíam naturalmente e a plateia estava visivelmente encantada. Ela contou histórias reais. Falou sobre Dona Conceição, de 70 anos, que voltou a se sentir bonita depois de aprender técnicas simples de automaquiagem. Sobre Jéssica, adolescente com baixa autoestima, que descobriu sua própria beleza através de cuidados básicos com a pele. E então, sem citar nomes, contou sua própria história. Falou sobre a mulher humilde que foi rejeitada em um salão por não ter dinheiro suficiente e como isso a motivou a criar alternativas acessíveis para outras mulheres nas mesmas condições. A plateia estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas limpavam lágrimas discretamente,
Maria concluiu dizendo que a verdadeira beleza não estava nos produtos caros ou nos tratamentos exclusivos, mas na capacidade de fazer cada pessoa se sentir digna e respeitada, independentemente de sua condição social ou financeira. O aplauso foi ensurdecedor. O público se levantou em ovação, e Maria sentiu uma emoção indescritível tomando conta do seu peito. Enquanto cumprimentava pessoas no final da apresentação, viu Vanessa se aproximando pela lateral do palco. Ela parecia nervosa, hesitante. Quando finalmente chegou perto o suficiente, Vanessa forçou um sorriso e estendeu a mão. Disse que a apresentação havia sido muito interessante, muito inspiradora, que gostaria de conversar sobre possíveis parcerias entre seus estabelecimentos. Maria olhou para aquela mão estendida por alguns segundos que pareceram eternos. Então, com a mesma polidez fria que havia visto outros profissionais demonstrarem com Vanessa durante o dia, cumprimentou-a brevemente e disse que sua agenda estava muito corrida, mas que Helena poderia avaliar propostas comerciais se fosse necessário, e se afastou para atender outros interessados, deixando Vanessa plantada no meio do corredor. Naquele momento, Maria compreendeu algo fundamental. Ela não precisava gritar, não precisava humilhar, não precisava se vingar. Sua simples existência, seu sucesso, sua dignidade conquistada eram a resposta mais poderosa que poderia dar. 2 meses após o evento nacional, Maria acordou com uma sensação estranha no peito. Era como se o universo estivesse sussurrando segredos em seus ouvidos, preparando-a para algo que ainda não conseguia compreender completamente. O Estúdio M havia se transformado num pequeno império. 3 pontos na cidade, 8 funcionárias, agenda lotada até dezembro. As paredes do escritório estavam cobertas de fotos com clientes famosas, certificados de cursos e uma matéria de capa da revista Empreendedoras do Brasil, com o rosto de Maria estampado. Helena bateu na porta do escritório, carregando uma pasta marrom e uma expressão que Maria aprendeu a decifrar como "tenho novidades importantes". "Senta aí", disse Helena, fechando a porta atrás de si. "Preciso te contar uma coisa." Maria serviu café em 2 xícaras de porcelana branca que havia comprado na semana anterior. Ainda se surpreendia com esses pequenos luxos que agora podia se permitir. "Lembra do Salão Elegance?" perguntou Helena, abrindo a pasta. O nome atingiu Maria como um soco no estômago. 3 anos haviam se passado, mas a humilhação ainda doía como ferida mal cicatrizada. Engoliu o café quente demais e assentiu. "Está falindo." As palavras ecoaram no escritório silencioso. Maria piscou várias vezes, tentando processar a informação. "Como assim falindo?" Helena espalhou documentos sobre a mesa de mogno. Planilhas, relatórios financeiros, fotos do estabelecimento com as luzes apagadas. "Vanessa Cardoso está devendo R$400 mil para fornecedores. O aluguel atrasou 8 meses. A maioria das funcionárias já saiu. E o pior", Helena fez uma pausa dramática, "as clientes estão migrando para salões mais modernos, incluindo o nosso." Maria folheou os documentos com as mãos trêmulas. Ali estava toda a vida financeira de Vanessa Cardoso escancarada como um livro aberto. Dívidas com bancos, processos trabalhistas, equipamentos penhorados pela Receita Federal. "Como você conseguiu isso?" Helena sorriu. "Tenho meus contatos no mercado. E quando uma empresa está em dificuldades, as informações circulam rápido." Nas semanas seguintes, Maria não conseguia parar de pensar no assunto. Durante os atendimentos, enquanto maquiava noivas ou ensinava técnicas para as funcionárias, sua mente voltava sempre para aquela pasta marrom. Uma manhã de terça-feira, recebeu uma ligação de número desconhecido. "Alô, Maria, aqui é Vanessa Cardoso." O mundo parou. Maria sentou-se na cadeira do escritório, o coração disparando como um motor desregulado. "Preciso falar com você. É importante. Não temos nada para conversar." "Por favor." A voz de Vanessa soava diferente, menor, quebrada. "Só 5 minutos."
Encontraram-se no café da esquina do Estúdio M. Vanessa chegou 15 minutos atrasada, dirigindo um carro bem mais simples do que o BMW que ostentava 3 anos atrás. Usava jeans desbotados e uma blusa básica de malha. Obrigada por aceitar me ver, disse, sentando-se na cadeira oposta. Maria pediu um café expresso e esperou. Não facilitaria nada para aquela mulher. Sei que você ficou sabendo da situação do salão. Todo mundo ficou sabendo. Você não foi exatamente discreta com as dívidas. Vanessa baixou os olhos. Suas mãos, antes impecavelmente manicuradas, agora mostravam unhas roídas e cutículas machucadas. Queria me desculpar pelo que aconteceu naquele dia. 3 anos depois. Eu era outra pessoa. Estava passando por problemas no casamento, pressão financeira, sei lá. Isso não justifica, mas... Maria tomou um gole do café e observou Vanessa se contorcer na cadeira. Era estranho ver aquela mulher, que um dia pareceu gigantesca em sua arrogância, agora reduzida a uma figura tão pequena e desesperada. O que você quer de mim, Vanessa? Trabalho. A palavra ficou pendurada no ar entre elas como uma piada de mau gosto. Trabalho? Sei que você está contratando. Posso começar como assistente, recepcionista, o que for. Preciso recomeçar e você... Você entende de recomeços. Maria quase riu. Quase. Mas havia algo na postura curvada de Vanessa, no desespero mal disfarçado em sua voz, que a fez sentir uma pontada estranha de algo que não conseguia nomear. Vou pensar. 2 semanas depois, Helena bateu novamente na porta do escritório. Desta vez, carregava um sorriso que ocupava todo o rosto. Tenho uma proposta para você. Maria levantou os olhos da planilha de dezembro. Pode falar. O Salão Elegance vai a leilão judicial na sexta-feira. O coração de Maria acelerou. E eu tenho uma ideia. Helena explicou que o valor inicial do leilão seria de apenas R$120 mil, menos da metade do que o salão valia. A localização era privilegiada, o espaço amplo e com algumas reformas poderia se tornar algo espetacular. Um instituto de beleza Maria Santos, disse Helena, os olhos brilhando. Cursos profissionalizantes, atendimentos premium, espaço para eventos. Seria o coroamento de tudo que você construiu. Maria ficou em silêncio por longos minutos. Lá fora, a chuva de março batia nas janelas do escritório como dedos impacientes tamborilando em vidro. Seria uma espécie de vingança? Perguntou finalmente. Seria justiça, respondeu Helena, e uma oportunidade de negócio excepcional. Na sexta-feira, Maria se vestiu com seu melhor terno preto e dirigiu até o fórum. O leilão aconteceria às 15 horas no saguão principal. Chegou meia hora mais cedo e ficou observando as pessoas que circulavam pelo local. Às 15 horas em ponto, o leiloeiro subiu ao pequeno palco improvisado. Lote número 17. Salão Elegance. Valor inicial, R$120 mil. Maria levantou a placa com o número 42. 120 mil com a concorrente 42. Um homem de terno cinza levantou sua placa. 130 mil com o concorrente 15. Maria respirou fundo. 150 mil. 150 mil com a 42. 160 mil, gritou o homem de terno cinza. 180 mil, disse Maria, a voz firme como rocha. O homem hesitou. Olhou para sua esposa, que balançou a cabeça negativamente. Primeira, segunda. Maria fechou os olhos. Arrematado pela concorrente número 42. 180 mil. Quando abriu os olhos, Helena estava ao seu lado sorrindo. Parabéns, empresária. Você acabou de comprar o lugar que te humilhou. Maria olhou para a chave que o oficial de justiça colocou em suas mãos. Era pesada e fria como o metal deveria ser. Mas havia algo nela que a fazia sentir como se estivesse segurando muito mais do que apenas uma chave. Estava segurando a prova de que, às vezes, se você esperar tempo suficiente e trabalhar duro o bastante, o mundo vira de cabeça para baixo, e quem estava embaixo acaba por cima. Na manhã seguinte ao leilão, Maria estava parada em frente ao que um dia foi o Salão Elegance.
As chaves douradas pesavam em suas mãos como símbolo de uma jornada que ela jamais imaginou percorrer. Helena chegou ao seu lado, carregando uma pasta com os documentos da compra. "Você tem certeza de que é isso que quer fazer?" perguntou a mentora, observando o semblante sereno de Maria. "Tenho", respondeu Maria, olhando para o interior vazio do estabelecimento através do vidro. "Mas não pelo que você pode estar pensando." Nos meses que se seguiram, Maria transformou o antigo Salão Elegance em algo completamente novo. O nome na fachada agora era Instituto de Beleza Maria Santos, e o que antes era um local de exclusão se tornara um centro de oportunidades. O Instituto oferecia cursos gratuitos de maquiagem, cabeleireiro e visagismo para mulheres de baixa renda. Maria contratou alguns dos melhores profissionais do setor e, pessoalmente, ensinava técnicas que havia aprendido sozinha através de tentativa, erro e muito estudo. Júlia, agora formada em administração com bolsa integral conquistada através do Prêmio de Empreendedorismo de Maria, gerenciava as redes sociais do Instituto. As transformações das alunas viralizavam constantemente, sempre acompanhadas da história inspiradora de cada mulher. "Mãe", disse Júlia uma tarde, mostrando o celular com os números de engajamento, "mais de 2 milhões de pessoas já viram nosso último vídeo. Estão chegando pedidos de franquias de todo o Brasil." Maria sorriu, lembrando-se do tempo em que 50 curtidas no Facebook já a deixavam emocionada. Foi numa terça-feira chuvosa que Vanessa Cardoso apareceu na porta do Instituto. Maria a viu primeiro através da câmera de segurança. A ex-dona do salão estava diferente. Mais magra, cabelo sem vida, roupas simples que Maria reconheceu como sendo de uma loja popular do centro da cidade. "Posso falar com você?" pediu Vanessa quando Maria abriu a porta sem convite para entrar. "Pode falar", respondeu Maria, permanecendo na soleira. Eu preciso de trabalho." A voz de Vanessa tremia. "Qualquer trabalho. Sei que você deve me odiar, mas..." Maria a interrompeu com um gesto da mão. "Eu não te odeio, Vanessa. Ódio é um sentimento que consome quem sente, não quem recebe. Eu aprendi que minha energia é valiosa demais para ser desperdiçada assim." Vanessa baixou os olhos. Eu estava errada. Muito errada. O que fiz com você foi imperdoável." "Foi", concordou Maria sem crueldade, apenas constatando um fato. "Mas sabe o que descobri? Você não definiu quem eu era. Você apenas revelou quem você escolheu ser." Maria fez uma pausa, observando a mulher que um dia a havia humilhado publicamente. "Estou contratando uma pessoa para limpeza. O salário é R$ 1.200, mais benefícios. Se você quiser, pode começar amanhã às 7 da manhã. Vanessa ergueu os olhos, surpresa. Você me daria trabalho? Depois de tudo? Não é sobre o que você merece, Vanessa. É sobre quem eu escolho ser." No dia seguinte, Vanessa não apareceu. Uma vizinha comentou que a vira colocando malas no carro durante a madrugada. Maria nunca mais soube dela. 2 anos depois, o Instituto Maria Santos havia se expandido para 15 cidades brasileiras. Maria foi capa da revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios, como Empreendedora Social do Ano. A manchete dizia: "De faxineira a empresária de 50 milhões, a mulher que transformou humilhação em oportunidade para milhares." Na entrevista, quando perguntaram sobre o momento mais marcante de sua trajetória, Maria respondeu: "Foi quando entendi que meu valor não dependia da aprovação de ninguém, que eu podia escolher se uma porta fechada seria o fim do caminho ou o começo da construção da minha própria porta." A repórter quis saber se ela se arrependia de alguma coisa. "Me arrependo de não ter acreditado em mim mesma antes", disse Maria. "Quantas mulheres estão por aí agora, achando que não são capazes, que não têm valor, que não merecem sonhar? Se minha história puder inspirar uma só dessas mulheres a dar o primeiro passo, então cada lágrima que derramei valeu a pena." Hoje, Maria mora numa casa confortável, mas não ostensiva. Júlia trabalha ao seu lado na expansão do Instituto. Helena continua sendo mentora e amiga.
E todas as manhãs, ao acordar, Maria olha no espelho e enxerga não mais uma faxineira humilhada, mas uma mulher que escolheu transformar sua dor em propósito. A história de Maria nos ensina que nossa origem nunca define nosso destino, que a melhor vingança é o sucesso conquistado com dignidade, que podemos escolher ser definidos pelas oportunidades que criamos, não pelas portas que se fecharam para nós. Se essa história te tocou e você acredita que toda mulher merece respeito independente de sua aparência ou condição social, deixa seu like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários, você já passou por alguma situação de preconceito? Como reagiu? Sua história pode inspirar outras mulheres. Ative o sininho, porque temos muitas histórias de superação feminina esperando por você.